Boa tarde a todos. É um prazer estarmos no evento ViaSoft Connect, que faz parte da terceira Semana de Inovação do Paraná. A Semana de Inovação do Paraná é uma iniciativa do Governo do Estado, liderada pela Superintendência Geral de Inovação e tem o apoio da Celepar. A Celepar é a Companhia de Tecnologia do Paraná. Nós somos a primeira empresa pública de tecnologia do Brasil e somos responsáveis por boa parte dos serviços públicos digitais que os órgãos de Estado e secretarias utilizam aqui no Paraná. Então, hoje a gente vai estar conversando sobre inteligência artificial e plataformas de serviços públicos com dois grandes profissionais que estão aqui ao meu lado e também fazem parte da equipe da Celepar. Então, temos aqui o Everton. Vou apresentar aqui o currículo do Everton. O Everton, ele é graduado em Sistema de Informação, tem 2 especializações em Business Intelligence e Big Data e tem um mestrado em Inteligência Artificial. O Everton está na Celepar há 10 anos e atualmente é o coordenador da área de Inteligência Artificial e Ciência de Dados. E aqui do meu lado direito está a Patrícia Matuszewski. A Patrícia é jornalista, formada pela PUC, pós-graduada em Sociologia Política pela Universidade Federal do Paraná. Ela também é especialista em comunicação de massa, com 15 anos de experiência em televisão e redes sociais. A Patrícia também é especialista no tema de linguagem simples e faz parte da equipe do PIA, que é o nosso PIA Paraná Inteligência Artificial, a nossa plataforma de serviços aqui do Estado do Paraná. Então, eu gostaria de passar a palavra inicialmente para o Everton, que vai nos contar um pouco sobre a questão de inteligência artificial, né? Então, temos aí alguns termos em inglês, né, Everton? Machine Learning, a própria questão de Business Intelligence, análise preditiva, redes neurais. Então, o Everton vai dar esse contexto geral sobre inteligência artificial e também algumas iniciativas aqui da Celepar e do Governo do Estado. Por favor, Everton. Boa tarde a todos. Então, só vou fazer um overview sobre inteligência artificial, contextualizar alguns itens, e é fundamental para nós, quando começamos a conversar sobre inteligência artificial, entender a importância dos dados. A gente não consegue trabalhar inteligência artificial se não tiver um dado qualificado. Então, essa primeira imagem, ela mostra muito da necessidade e da qualidade que os dados precisam ter para que a gente trabalhe. Então, na base da pirâmide ali da esquerda, a gente tem um volume muito grande de dados, mas ele não tem um valor agregado alto. Então, a gente precisa trabalhar essencialmente esses dados para que eu tenha a possibilidade de agregar um valor e conseguir constituir informação em cima desse dado. Bom, para isso, a gente tem algumas estimativas. Então, segundo o IDC, que é um órgão que ele mensura o volume de dados, quantidade de dados produzidos, o volume de dados criados no mundo virtual dobra a cada 2 anos. Na prática, a gente vê que isso tem extrapolado e muito. Para 2020, a expectativa é de mais de 59 zettabytes. Isso a gente já extrapolou. Na época, em 2019, nós já tínhamos passado 2, 3 vezes essa estimativa. O problema de tudo isso é o terceiro item. Ainda de todo o volume criado, apenas 22% dos dados contém informação útil e apenas 5% dos dados foram analisados. Ou seja, está sendo criado um volume muito grande de dados. A gente precisa de ferramentas, artifícios, mão de obras, metodologias para avaliar esses dados diferentes, que a gente consiga constituir, a partir desse volume de dados, base de dados confiáveis e daí, a partir desse momento, extrair informações. Nesse contexto, a gente tem dentro do ambiente comercial alguns termos: Big Data, IA, Inteligência Artificial, Deep Learning, Machine Learning e assim por diante. Então, o objetivo dessa conversa é a gente tentar desmistificar alguns termos dentro dessa utilidade.
Porém, a gente precisa, dentro da usabilidade do dado, seguir alguns passos que a gente chama de maturidade do dado. Então, esses passos, eles são necessários para que as pessoas, os responsáveis pelos dados, assumam a responsabilidade e a curadoria para esse dado. Para isso, nós temos várias etapas de maturidade. Então, a gente começa utilizando relatórios tradicionais, a gente passa a fazer análise do dado. A partir desse momento, entramos com ferramentas de BI para fazer o monitoramento, disponibilizar ferramentas de visualização e assim por diante. Então, a partir desse momento, nós sistematizamos a coleta do dado, sistematizamos o processo de curadoria desse dado, e a partir daí nós temos a opção ou a possibilidade de fazer automação. Porém, até essa etapa, nós precisamos confiar 100% no dado que está sendo coletado e utilizado. Notem que a última fase é a inteligência artificial. Por quê? Porque eu preciso ter um dado confiável para criar alguma inteligência, para extrair algum resultado confiável desse processo. A fase de inteligência artificial é menor dentro desse processo. Se vocês perceberem, a partir da terceira etapa, a gente começa a olhar para o futuro, e até a terceira etapa a gente só olha os dados do passado. Então, eu preciso entender o passado para que eu tenha condições de fazer análises e avaliar se a minha estimativa, o meu modelo preditivo, ele está condizente com o mundo real ou não. Porém, em todas as fases, em todas as ferramentas que a gente use dentro da parte de análise de dados, ciências de dados, inteligência artificial, é necessário qualificar esse dado, porque senão ele fica muito caro. O volume de dados é muito grande, a mão de obra especializada, e no final das contas você pode ter um resultado que não é adequado, mas por problema do dado, não por problema do método, por problema da ferramenta. Então, o custo disso, quanto mais tarde validado o dado, tende a aumentar. Por isso a gente cobra dentro do Estado, dentro da Celepar, que os projetos de inteligência artificial passem por todas essas fases para que a gente tenha maturidade dentro do dado. A grande questão é que a inteligência artificial ela é uma caixa de ferramentas. Cada uma compreende um aspecto, ela tem um objetivo diferente, ela tem uma aplicabilidade diferente. Então, dentro do Machine Learning, que é uma das partes, uma das áreas que a gente trabalha, nós temos o Deep Learning, a parte de treinamento supervisionado e não supervisionado. Depois, temos os sistemas especialistas. Depois, processamento de linguagem natural. E depois, a parte de reconhecimento de imagens, a parte de fala, planejamento e robótica. Eu vou passar em alguns exemplos dentro desses aspectos, com os exemplos práticos que estão sendo aplicados dentro da Celepar. Bom, o primeiro que eu mostrei para vocês de Machine Learning, o que é muito conhecido dentro da área de Machine Learning é modelo preditivo. Então, como que a gente vem aplicando isso dentro do Estado, dentro da Celepar? Normalmente, monitoramento e fiscalização. Um monitoramento preditivo, no qual eu não preciso esperar a fatalidade para mim sair fazendo alguma causa. Eu posso prever aquela situação e, a partir desse momento, eu monitoro e tenho uma fiscalização mais eficiente. Então, se a gente for pegar uma área, por exemplo, a área de agro, a gente pode, só na área de rebanho, nós podemos controlar movimentação, roubo, fronteira, nascimentos e mortes de rebanho, para ver ali se não está acontecendo roubo, se não está acontecendo algum tipo de problemas de registro, e daí a parte de vacinação, se está sendo, todo o rebanho está sendo vacinado. A questão de defensivos agrícolas, a apicultura, sericultura, tem alguns defensivos agrícolas que acabam com a apicultura por pelo menos 5 anos. Então, isso, o custo para o produtor é muito alto. Então, o interessante é que a gente tenha controlado o uso desses defensivos para que a gente tenha a possibilidade de evitar maiores problemas dentro da produção. Além disso, mapeamento de zonas de risco e análise de dados e intervenção preditiva. Então, a gente fizemos um recorte só dentro da área do agronegócio. Porém, nós temos outras áreas. Então, por exemplo, foi desenvolvido um modelo preditivo para o Detran com o objetivo de fiscalizar ou identificar as pessoas que tinham a maior tendência a perder a carteira.
treinamos o algoritmo com os dados de multas de 2015 e 2016, entendemos qual era o perfil desse condutor e aplicamos esse perfil em 2017. Com isso, a gente teve um acerto de 93,5% das pessoas. De todo mundo que perdeu a carteira em 2017, a gente conseguiu identificar, com 93% de acerto, quais eram essas pessoas e qual era o risco delas perderem a carteira. Com isso, o Detran ele conseguiu aproximar a fiscalização, aproximar o contato com esses condutores e fazer uma educação no trânsito mais eficiente, mais efetiva. Não precisava entrar em contato com 5 milhões de condutores, que é a nossa base de condutores hoje no estado. Se eu abordar, por exemplo, 5 mil condutores, eu posso selecionar esse tipo de perfil e ter uma educação no trânsito muito mais eficiente. A grande questão é que foi utilizada a inteligência artificial também para traçar o perfil. O Detran ele tinha algumas perguntas. Os adolescentes, os jovens, 18 até 20 anos, eles têm um perfil mais agressivo, mais conservador no trânsito. O gênero influencia, sexo masculino é mais agressivo ou não? O motorista profissional é mais agressivo ou não? Através do uso de inteligência artificial, a gente está vendo aqui só um exemplo de uma árvore de decisão, nós conseguimos responder essas perguntas. Inicialmente, o Detran ele tem um conhecimento empírico, ele é baseado naquilo que acontece. A gente conseguiu provar que essas situações elas podem ser mapeadas e podem ser construídas, esse tipo de conhecimento, e daí trabalhar em cima. Então, a idade influencia, mas não só a idade. Com isso, a gente respondeu ao Detran que um só atributo não desenha ou não modela o perfil do condutor. É um conjunto de atributos. Então, é o sexo masculino, com carteira profissional acima de 50 anos, que tem determinada situação. Então, a gente conseguiu tirar ou mostrar para o Detran que aquele determinado perfil que acontece, e isso acontece dentro das bases do Detran, é o que mais dá problema. E aqui teve um caso interessante que todo aquele conhecimento empírico que o Detran tinha traçado, ele em partes estava correto, mas, por exemplo, o atributo que mais influenciava era a carteira cassada. Mas espera aí, parte-se da premissa que quem tem a carteira cassada não pode dirigir, e estava dirigindo. Então, assim, passamos a olhar os dados de uma maneira diferente, porque tivemos um insight diferente, e a partir desse momento, a gente começou a trabalhar com essas situações de uma maneira diferente. Outro tipo de modelos preditivos são as séries temporais. Tem algumas situações que a gente não consegue mapear o perfil de algo ou de alguém com base na fotografia. Nós precisamos mapear a série temporal. Esse aqui é um estudo que a gente fez com relação à dispensação de medicamentos de alto custo. A gente precisa ter uma segurança na compra de um medicamento. Uma ampola de um medicamento pode chegar a 100 mil reais. Uma caixinha custa 500 mil reais, chega a quase 1 milhão. A gente precisa garantir que vai ter o medicamento disponível para o paciente, porém, temos que diminuir o risco de vencer na prateleira. Com isso, a gente está desenvolvendo ainda um algoritmo que nos ajude mensurando qual a quantidade ideal, levando em consideração a sazonalidade dessa dispensação. Essa sazonalidade, essa tendência de dispensação, precisa ser levado em consideração para que a gente tenha uma redução de custo e torne a compra e a dispensação de medicamentos mais eficientes. Terceira tecnologia que eu comentei é a de processamento de linguagem natural. Em outras palavras, de uma maneira mais simples, processamento de linguagem natural é todo o processo que eu faço para entender o que a pessoa quer dizer. Então, algo muito atual são os nossos assistentes virtuais, a Alexa, o Google, a Siri e assim por diante, no qual elas têm um processo de entender o que a gente fala, e dentro desse entender nós temos ali 5, 6 processos que traduzem o que a gente está falando em texto. A partir disso, ele processa esse texto e responde para nós, depois o outro processo transforma em voz. Então, toda essa parte a gente trata dentro dos processos de processamento de linguagem natural. Um outro segmento dentro do processamento de linguagem natural que a gente utiliza, a maneira de fornecer essa interação com as pessoas é através do chatbot. Então, o chatbot ele fornece para nós a possibilidade de fazer um cadastro de perguntas e respostas, e a gente tem a possibilidade de aprender
com as perguntas e respostas, a gente tem a possibilidade de ensinar via leitura documental e a partir desse momento a gente interage com os dados publicados. Então esse aqui foi um chatbot que foi desenvolvido para o COVID. Nós tínhamos a intenção de fornecer os dados do COVID, fornecer de uma maneira mais rápida todo aquele processamento ou aquelas informações que a SESA, a Secretaria da Saúde, precisava fornecer à população. Com isso, a gente cadastrou algumas perguntas e respostas, porém, o volume massivo de informação veio através das notas oficiais, através das condutas que são documentadas dentro da Secretaria de Saúde. A grande questão, aqui acho que não vai ficar mais difícil de ver, mas, por exemplo, alguém interagiu com o chatbot perguntando assim, fumar aumenta o risco de eu contrair Covid? O motor de inferência foi na base da SESA e achou um documento dizendo assim, o risco do tabagismo durante as fases da vida. Em algum momento, a inteligência artificial inferiu que fumar tem relação semântica com tabagismo. Então, se eu pergunto algo de fumar, ele vai me trazer alguma nota técnica com relação a tabagismo. Outra pergunta, estou grávida, será que existe algum risco de eu contrair, assim por diante? Aí o chatbot respondeu, atenção primária, gestante, especializado e assim por diante. Então, novamente, a inteligência artificial inferiu que a pergunta grávida tinha algo a ver com a informação que já está publicada dentro da SESA com relação ao acompanhamento de gestantes. Então, essa inferência não foi feita manual, ela não foi cadastrada. Isso foi inteligência artificial inferindo, reconhecendo que existe alguma ligação e esse grau de ligação é forte o suficiente para que eu responda. Então, eu tenho a possibilidade de dizer para a inteligência artificial, ó, me dê as respostas com mais de 70% de certeza e me dá uma acurácia mais significativa. Eu tenho um pouco mais de certeza que aquelas respostas que serão fornecidas, ela tem mais a ver do que outras opções. Então, eu crio uma faixa de corte e eu digo assim, me dá as respostas que eu tenho mais certeza. Porém, todo esse processo ele precisa de treinamento. Então, sempre vai ter uma pessoa atrás fazendo a curadoria, vendo se essas respostas fazem sentido, até o momento que tanto o dado quanto a inteligência artificial, quanto o algoritmo, ele tem maturidade suficiente para andar e para fornecer essa resposta mais exata possível. Uma outra parte do processamento de linguagem natural é a criação de listas de sinônimos ou uma pesquisa semântica. Então, por exemplo, a gente está desenvolvendo junto com a CGE, uma ferramenta de auditoria no qual eu deixo de fazer a pesquisa sintática, no qual eu correlaciono palavras parecidas, por exemplo, casa, casamento, e eu passo a fazer uma pesquisa semântica com relação parecido, ou o contexto da palavra é parecido. Se eu pesquisar, por exemplo, carroça, vai trazer cavalo. Se eu pesquisar papel, vai ter que trazer papel sulfite, papel A4 e assim por diante. A finalidade disso é que a CGE, os auditores, controladores, têm a possibilidade de expandir a pesquisa e isso leva em consideração erros ortográficos. Eu consigo controlar quantos caracteres eu tenho para levar em consideração com erro ortográfico e, nesse momento, eu restringo a minha pesquisa. Eu consigo abranger, levando em consideração o erro ortográfico e criando uma lista de sinônimos, mas através da pesquisa semântica, pelo contexto da palavra, depois eu consigo restringir. Então, isso torna a pesquisa um pouco mais efetiva, torna a pesquisa um pouco mais eficiente e mais abrangente na questão de auditoria e de acompanhamento dos processos. Outra parte muito utilizada dentro do contexto de inteligência artificial é o reconhecimento facial. Dentro do Estado, a gente está desenvolvendo essa ferramenta e, nesse caso, a nossa ferramenta ela é constituída por duas etapas. Primeiro, eu preciso reconhecer que a pessoa que está segurando a imagem, a pessoa que está segurando o documento é uma pessoa. Então, a gente faz primeiro a prova de vida através de movimentos. Então, a pessoa tem que provar que ela mesma é uma pessoa. Para cada pessoa que faz essa prova, os movimentos são diferentes. Então, esses movimentos são individuais. E, a partir desse momento, eu tenho que ter a possibilidade de distinguir se a pessoa que está segurando o documento é a mesma pessoa do documento. Então, eu tenho a fase 1, que eu garanto que é uma pessoa.
Eu tenho a fase 2, que eu garanto que a pessoa que está segurando o documento é a mesma do documento. E depois a fase 3, que eu leio os dados do meu documento. Então, tudo isso vai ser feito dentro de um processo de validação, de reconhecimento facial e prova de vida, onde a gente consegue aí dar mais garantia dentro dos processos de confiança em relação aos serviços do governo. Bom, dentro do Covid, então, a gente atuou de uma maneira diferente. Dentro do Covid, nós utilizamos diversas ferramentas para auxiliar a Secretaria de Saúde e o governo no combate ao Covid. E utilizamos estatística, a parte de análise de dados, integração dos dados dos municípios, utilizamos modelos preditivos com relação à quantidade de casos, o que todo mundo tem visto como R, quantidade de leitos, materiais, medicamentos e a questão de estoque, processamento de linguagem natural, quando a população precisava entrar em contato ou receber algum tipo de informação do Estado, era só ligar, então não tinha uma pessoa falando com ela, era uma gravação que lia a instrução e reproduzia para a pessoa. Então imagine se a gente tivesse a necessidade de ter um atendente, uma pessoa atendendo cada um dentro da população. Isso demoraria e não é muito eficiente, não é muito efetivo. Então, a gente transformou o texto em fala e, a partir desse momento, a gente disponibilizou para a população. E depois nós temos regras de associação, a parte de classificadores, modelos preditivos e assim por diante. Então, dentro de um contexto, que foi o Covid, a gente teve a possibilidade de utilizar pelo menos aí 5, 6 ferramentas diferentes para auxiliar no combate ao Covid. Eu acho que por cima era isso. Excelente, Everton. Parabéns pela tua apresentação. Enquanto você falava aqui, eu estava pensando na questão relacionada à análise preditiva que você comentou, né? Eu imagino que, por exemplo, numa indústria, né, haja lá a análise preventiva, né, aquela que de tempos em tempos tem que trocar o óleo. Então, você sabe que de uma vez por ano você tem que fazer uma análise preventiva, né, para ir lá e trocar o óleo daquela máquina. Mas a análise preditiva, ela já atua de uma outra maneira, com a inteligência artificial, com dados em tempo real, né? E aí, quando você falou em treinar o algoritmo, né, eu fiquei imaginando um monte de robozinho dando uma treinada, mas não é isso, né? Você pode contar para a gente o que seria treinar o algoritmo, então? Claro. O treinamento do algoritmo, ele tem a finalidade de ensinar o computador a identificar determinados perfis. Então, essencialmente, nós temos 2 tipos de treinamento. O aprendizado supervisionado, que eu tenho uma resposta para cada tipo de interação, e o não supervisionado. Todo tipo de treinamento, a finalidade dele é ensinar a máquina a entender ou identificar perfil de atuação. Então, tanto no modelo preditivo quanto no modelo preventivo, aquilo que eu preciso tomar uma atitude frente a um resultado, o treinamento ele tem que ser bem feito, bem consolidado e principalmente bem avaliado. E é aí que a gente separa os homens, os adultos das crianças. Porque ele vai dar uma resposta. O algoritmo sempre dá uma resposta. A questão é eu saber avaliar essa resposta. Se ela é aderente, se ela está sendo... Se o treinamento não está ocorrendo algum problema, a gente chama de overfitting, se ele não está decorando os resultados. Então, assim, o treinamento ele é baseado em dados, os dados passados, que previamente eu já precisei fazer auditoria, eu tenho confiança de que eles estão corretos. A partir desse momento a gente treina ele, ensina para ele os padrões e a partir desse momento ele passa a identificar esses padrões. Então o treinamento nada mais é do que eu tentar ensinar a máquina a identificar algum tipo de padrão, algum tipo de perfil. Excelente, super bem respondido. E agora a gente vai para a apresentação da Patrícia. A Patrícia vai fazer uma apresentação aqui sobre linguagem simples, né, Patrícia? E é justamente isso, traduzir, né, a melhor maneira de traduzir, muitas vezes, para aquele cidadão que está lá na ponta, né, que tem acesso aos serviços públicos do Estado, a melhor maneira
para que essa linguagem seja entendida, compreendida e haja uma resposta. Então, a Patrícia ela vai nos contar, inclusive, a experiência dela um pouco com o PIA, que é a nossa plataforma Paraná Inteligência Artificial, e sobre esse conceito de linguagem simples. Por favor, Patrícia. Isso, André, obrigada. Agradeço você, queria agradecer também a organização do evento, a diretoria da Celepar e a Superintendência de Inovação por me dar a oportunidade de falar desse assunto que é tão novo no Brasil, mas tão importante para a gente que coloca o cidadão como prioridade. Antes de começar a falar, então, de linguagem simples, eu queria fazer a minha audiodescrição. A audiodescrição, para quem não sabe, é um recurso de acessibilidade. A gente já começa traduzindo as imagens em palavras. Então, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos compridos e loiros. Eu estou numa sala de eventos da Celepar com 2 colegas. Atrás de mim tem uma parede roxa com algumas cadeiras. E já nesse primeiro momento, né, André, Everton, quem está acompanhando a gente já começa a estranhar. Um evento de inovação, eu quero falar de simplificação e começo falando de acessibilidade. Tá estranho, mas é só o começo da conversa, logo vai ficar simples. Claro que inovação tem a ver com tecnologia e é isso que a gente está acompanhando nessa semana de tecnologia em exposições incríveis como a que o Everton fez aqui agora falando de inteligência artificial. Mas não é só isso, né? Inovação também é implementar novos métodos. E é isso que eu vou falar sobre linguagem simples, é implementar uma nova forma de fazer. Mas antes, então, vamos falar do PIA, que usa a inteligência artificial. O PIA, para quem não sabe, é a plataforma de governo digital do Estado Paraná Inteligência Artificial. Hoje, o PIA tem 652 serviços estaduais e 23 municipais. O que a gente encontra no PIA? Tudo que tem disponível no Estado de serviço público, que está nas plataformas de cada um dos seus órgãos, do Detran, na Sanepar, está também no PIA. Então, se a gente acessar o PIA, a gente vai poder ver a conta de luz, a conta de água, quem tem filhos na rede pública vai poder acessar o boletim. Se você fez algum exame no hospital da rede pública, o resultado está lá. Todos os serviços públicos estão no PIA. Qual que é a vantagem para o cidadão? Ele tem tudo num só lugar. Ele faz o cadastro no PIA, coloca lá os seus dados pessoais, esses dados são validados em bancos de dados do Estado, então é um processo super seguro. E quando ele acessa pela primeira vez, ele vai colocar o CPF dele e os números do celular. Então, não é nada que ele precise decorar um login ou uma senha. É um dado super fácil que todo mundo tem, decora. Então, já começa por aí. O login é super simples. Ele acessou, ele já recebe as informações que o Estado tem sobre ele. Olha, Patrícia, você não tem pontos na sua CNH. Olha, sua conta está para vencer. E aí, você pode acessar tudo num só lugar. É super vantajoso para o cidadão. Se é vantajoso para o cidadão, é vantajoso para os órgãos também. Então, vamos lá. Por que eu vou colocar o meu serviço no PIA? O André quer confirmar a conta de luz dele. Então, ele entrou para ver a conta de luz, mas ele já recebeu a informação que ele tem uma notificação, uma multa. Então, ele nem sabia e ele já foi avisado. Se é legal para o cidadão, é legal para o órgão ter os serviços no PIA. Então, agora vamos entrar no nosso assunto, que é falar um pouquinho sobre serviços digitais. Eu quero colocar um serviço no PIA. Como que eu faço? Eu vou falar aqui de uma maneira bem simples. Eu não vou falar de todo o processo de transformação digital, nem como que é para criar um serviço digital desde a origem. Mas de uma maneira bem ilustrativa, só para a gente chegar no assunto de linguagem simples, para colocar um serviço disponível na internet, eu preciso, primeiramente, claro, da tecnologia. Então, para isso, eu vou contar com esse time incrível aqui da Celepar. São esses profissionais que vão poder me dizer o que a gente tem hoje de mais eficiente, mais robusto, mais seguro, o melhor produto para colocar o meu serviço disponível na internet. Ao mesmo tempo, eu preciso daquelas pessoas que conhecem as regras do negócio. Então, do outro lado, eu tenho a equipe da secretaria, a equipe dos órgãos. São eles que conhecem o trâmite burocrático, sabem todos os recursos necessários, sabem todos os documentos, o
que pode, o que não pode. Então, de novo, de uma maneira bem ilustrativa e bem simplificada, porque fazer um serviço digital não é tão simples assim. Mas a gente pega e coloca essas duas equipes para conversar. Pega o pessoal da tecnologia e o pessoal que conhece o negócio. Junta esses dois grupos, põe para conversar. Eles planejam, discutem, como que pode ser? Será que essa tecnologia é a mais adequada para o que a gente precisa oferecer, para essa burocracia, para esse passo a passo, tal? Desenha o serviço, faz os protótipos, projeta, testa e ok, está tudo pronto, vamos pôr no ar. Nessa hora, precisa explicar, né, para o cidadão, para o usuário, como é que ele vai usar aquele serviço. E aqui, normalmente, é que começam as nossas dificuldades. Porque essa explicação é feita na mesma linguagem em que o serviço foi construído. Então, o pessoal da tecnologia vai usar a linguagem que eles estão acostumados e o pessoal da burocracia vai usar a mesma linguagem. São termos que fazem total sentido para quem trabalha com isso. E aqui não é uma crítica pessoal a ninguém, mas são termos que só são falados aqui dentro dos nossos ambientes. Eu ouvi bastante aqui o que o Everton estava falando, o que ele fala, as palavras que ele usou, por exemplo, para explicar toda a tecnologia, essas palavras não são de uso do dia a dia da população. Quando a gente fala de burocracia e a gente usa vários termos como indeferimento, prazo dilatado e outras coisas assim, são termos também que as pessoas não falam no dia a dia delas. A gente pode até fazer um exercício de imaginação, pegar essas palavras e tentar levar para um almoço de família, puxar uma conversa na panificadora, na academia. A gente não vai conseguir, não vai dar certo, porque não é a linguagem do dia a dia. Então, se a gente tentar fazer isso, né, tentar fazer esse mesmo exercício e pensar, será que é essa linguagem que a gente tem, então, que usar nos serviços do governo? Será que é esse vocabulário que a gente tem que colocar nos serviços essenciais para a população? Será que as pessoas vão realmente entender? Esse é o primeiro fato. E aí eu trago um outro dado para vocês. O índice de analfabetismo do Brasil. Ele foi divulgado em 2018, é o dado mais recente que a gente não tem um outro mais novo. Ele demonstra que 30% da população adulta brasileira é considerada analfabeta funcional. O que é isso? São pessoas que são alfabetizadas, sabem ler e escrever, mas não têm capacidade de interpretar um texto. Se for um texto longo, se tiver que voltar no começo para ler, elas não conseguem entender. Se esse texto tiver uma ironia, elas não conseguem entender. Então, se a gente pegar a primeira informação que eu passei para vocês, olha, o nosso vocabulário não é o vocabulário da população. E ainda mais esse dado, né? Eu só trouxe um, que nem todo mundo entende, nem todo mundo compreende completamente os textos. Se a gente parar para pensar nisso, será que a gente está fazendo a coisa certa? Será que todo aquele empenho para pegar a melhor tecnologia, e será que todas aquelas horas gastas em desenvolvimento para adequar a tecnologia às regras do negócio, se a gente embalar com a nossa linguagem, será que vai dar certo? Ou será que o cidadão vai continuar indo no balcão da secretaria para tentar resolver o problema dele? Aquele produto bonito, embalado, bonito, que a gente colocou na internet que resolveria a vida do cidadão em 5 minutos, ou ali na tela do celular. Será que está dando certo? Ou será que ele está indo na secretaria? Será que ele está ligando ainda e ocupando um servidor que poderia estar fazendo outra coisa? Talvez ele continue assim mesmo, sem entender, tentando executar o serviço na internet e não conseguindo, né? Inevitavelmente vai fazer alguma coisa errada, vai deixar de enviar um documento, vai colocar um caractere especial onde não podia, porque ele não entendeu que não podia. Não vai conseguir, vai ter o pedido indeferido, né? Palavra bonita, indeferido, não, vai ter o pedido negado. E o que vai acontecer? Vai reclamar. Vai dizer, poxa, mas eu também, imagina, o governo me ajudar, só eu para achar uma coisa dessa que ia resolver meu problema aqui na frente do computador. Não, eles querem que eu vá lá mesmo, eles querem que eu perca meu tempo. Talvez esse cidadão peça ajuda para um vizinho, para um parente, para tentar resolver, e nem assim consiga. E aí vão ser duas pessoas falando mal.
E eles não vão estar falando mal do serviço, vão estar falando mal do governo como um todo. Quem está no serviço público há um tempo já passou por isso, já ouviu essa reclamação, já ouviu esse tipo de coisa, e talvez não tenha parado para pensar que a culpa não era do serviço, que a culpa não era daquela situação, podia estar no texto. Então, enquanto a gente pensa um pouquinho nisso, eu vou fazer uma contextualização histórica rápida, porque eu estou falando bastante de Brasil aqui, mas essa preocupação em transmitir as informações de maneira clara para o cidadão não é nova, não começou aqui, ela começou na década de 1940, nos países de língua inglesa, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Depois ela se espalhou, ganhou força em 1970, com o nome de Plain Language. Plain pode ser traduzido como simples, objetivo, direto, claro, até que chegou hoje em 30 países. No Brasil, chegou forte nos últimos anos por conta da transformação digital e ganhou espaço mesmo no ano passado por causa da pandemia, quando estados e municípios precisaram ir para a internet, precisaram colocar os seus serviços disponíveis online. Aqui no Brasil, o nome mais conhecido é linguagem simples, mas pode ser chamada também de linguagem cidadã ou linguagem clara. Tem vários movimentos acontecendo hoje no Brasil, vou passar alguns rapidinho aqui, só para vocês terem uma ideia. São imagens todas que eu peguei das redes sociais. Ali, a primeira imagem é um encontro de linguagem simples que foi promovido pela CGE de Goiás. O segundo é um documento transformado pelo Laboratório de Inovação da Justiça Federal do Paraná. Eu estou falando bastante aqui da linguagem simples no ambiente técnico e burocrático, mas a gente tem um trabalho forte do Brasil também no ambiente jurídico, porque a gente tem uma linguagem bem complexa nessa área. Então, por isso que algumas ações que vocês estão vendo aí é na área do judiciário. O terceiro trabalho ali é o lançamento da cartilha de linguagem simples do TRE do Paraná, para orientar as pessoas, né, para orientar os servidores que têm a comunicação, que têm esse objetivo, que têm a função de se comunicar, de falar com os eleitores paranaenses. E a quarta imagem é de uma animação do TCE de Santa Catarina. A prestação de contas do governo de Santa Catarina foi feita em linguagem simples, e esse então é um pedacinho da animação. O lema que eles usaram foi: só quem compreende pode fiscalizar. A gente tem movimento de linguagem simples também no Ceará, Laboratório de Linguagem Simples, o IRIS. A gente tem a Rede Linguagem Simples Brasil. Estamos começando a estruturar um trabalho aqui no Paraná, e a gente tem o Programa Municipal de Linguagem Simples em São Paulo. São Paulo, inclusive, tem a primeira legislação. Foi aprovada no ano passado para garantir que todos os atos da administração pública da cidade sejam escritos em linguagem simples. Bom, linguagem simples é um movimento, como vocês viram aí, fora do Brasil e no Brasil, mas é uma técnica também de escrita. Não vou aqui falar detalhadamente sobre isso, a gente não tem nem tempo, mas eu queria falar só um pouquinho para a gente entender que poderia, sim, adotar a linguagem simples nos nossos textos, nos nossos serviços, na nossa comunicação com o cidadão paranaense, para que ele pudesse entender e usufruir cada vez mais dos nossos serviços. Então, essa técnica, ela começa antes mesmo de começarmos a escrever, de pensarmos a descrever o serviço. Tem 4 itens. Na verdade, assim, são várias diretrizes, elas se repetem em qualquer um desses movimentos. Se vocês tiverem curiosidade, entrarem nos sites Brasil afora ou fora do Brasil, vocês vão ver que as regras são as mesmas. Então, elas se repetem porque a lógica de compreensão de um texto é a mesma. Mas eu escolhi algumas que são as que mais aparecem. Então, antes mesmo da gente começar a escrever, o que a gente precisa? Primeiro, se preocupar qual que é o objetivo daquele documento. No PIA, por exemplo, a gente pode fazer um documento ou uma descrição de texto para emitir um documento, para solicitar, para obter, ou só para obter mais informações. Segunda preocupação, para quem que a gente está escrevendo? Quem é o nosso público? Se a gente souber o objetivo do documento e quem é o público, vai ser mais fácil, e aí, nosso item 3, escolher as palavras. E aí a gente sabe quem é o público, qual o objetivo, não vão errar nas palavras. E o quarto item, não tem como fazer um texto, escrever ou reescrever em linguagem simples sozinho, é um trabalho em parceria. Eu, Patrícia, por exemplo,
Não posso escrever um texto da Secretaria de Fazenda sozinha, né? Eu não tenho o conhecimento técnico para isso. Não posso escrever o texto da junta médica do Detran sozinha. Eu preciso da pessoa que tenha conhecimento. E agora, mais algumas diretrizes aí sim, agora de escrita, bem rapidinho para vocês verem. Como vamos escrever? Primeiro, escrevendo frases em ordem direta. Eu comprei pão. É muito mais fácil de ser entendido do que o pão foi comprado por mim. Evite frases longas. Como a gente já viu, há uma dificuldade de compreensão de texto, de frases longas por parte da população. Evitar palavras técnicas e jargões. Já vimos porque também nem todo mundo vai entender, principalmente aqui no nosso meio. Evitar siglas. As siglas, elas aumentam o texto, elas confundem, nem todo mundo entende, as pessoas às vezes nem querem entender. Se a gente tiver que usar as siglas, se for realmente necessário usar a sigla, temos que explicar. Evitar palavras estrangeiras. Vimos que as pessoas têm dificuldade com o próprio idioma. E aqui, aí é realmente um desafio para a gente, né? Muitas das nossas palavras aqui, a gente tem acompanhado ao longo desses dias na Semana de Inovação, é IoT, é blockchain, é um monte de coisa. Como é que a gente vai fazer para traduzir isso para que as pessoas entendam? Não use palavras difíceis para o seu público. Então, o que o nosso público é capaz de entender? Quais são as palavras que ele consegue assimilar? Use marcadores de tópicos quando precisar destacar informações. No PIA, a gente até não fala muito sobre isso, porque a estrutura de texto do PIA já vem bem divididinha quando a gente vai publicar um serviço. Título, subtítulo, tópicos, mas só para vocês saberem que essa é uma das diretrizes também de linguagem simples, dividir em tópicos. Opa, vamos lá? Bom, então eu falei um pouquinho da técnica. E para quem trabalha com texto, para quem já está acostumado com isso, ou para quem é da área de comunicação, deve até achar, nossa, mas é tão simples. Por que precisa de um movimento? Por que precisa levantar bandeira pedindo para escrever simples? Porque na prática não é tão simples, e eu trouxe também alguns motivos por que isso acontece no serviço público. Em primeiro lugar, e aí a gente volta ao tema dessa conversa, porque se trata de uma inovação. Até então, não era assim, não era simples escrever para o serviço público, né? Não é assim que se escreve no serviço público. A gente tem um padrão de escrita dentro do serviço público, dentro dos governos. Até hoje foi assim, e se a gente quer mudar, se trata de uma inovação. E nem todo mundo aceita, nem todo mundo quer. Então, escrever em linguagem simples é um processo de inovação. Por isso, não é fácil. Em segundo lugar, por medo. A gente falou há pouco que existe um motivo para os textos no serviço público serem escritos como eles são. Uma boa parte do nosso material, da nossa base, das nossas informações, vem da lei, vem do direito. Então, é por isso que os textos são escritos assim. E aí é mais fácil, é mais lógico para o servidor escrever dessa maneira, né? Escrever, descrever, explicar os serviços com essa linguagem, porque ele já veio com essa base. E é até menos arriscado para o servidor. Existe verdadeiramente um receio de que ao trocar uma palavra, ao trocar uma frase inteira por uma frase mais simples, o servidor esteja cometendo algum tipo de erro ou possa até ser penalizado por isso, seja, quem sabe, infringindo alguma regra, alguma lei. Então, há um medo de trocar uma palavra já costumeira, usual, por uma mais simples. E, em terceiro lugar, há uma crença de que um texto bom é aquele texto cheio de palavras complexas, palavras longas e difíceis, que o texto simples seria um texto pobre. Isso normalmente a gente aprende na faculdade e depois se consolida quando a gente começa a trabalhar, e é uma verdade no serviço público. Eu não passei por isso, né? Como o André já falou, como vocês sabem, eu sou jornalista de formação. Então, na faculdade, principalmente na matéria de TV, a gente aprende que o texto tem que ser direto e objetivo. Quando eu fiz faculdade, em 94, não tinha internet. A internet estava chegando no Brasil e o YouTube, então, ia chegar 11 anos depois.
Então, a gente aprendia assim, o texto de TV tem que ser direto e objetivo. Não tinha como ver de novo aquela reportagem, né? Então, os professores falavam assim, e o telespectador só tem uma chance de entender o que você está dizendo. Não tem como ele reler, como no jornal ou como na revista. Então, o teu texto tem que ser direto, objetivo, de 2 palavras, a mais simples. Entre 2 simples, a mais curta. Então, eu aprendi assim e depois, logo depois da faculdade, fui trabalhar em TV e coloquei isso em prática. Então, para mim, não é difícil escrever simples, mas no serviço público não é essa a realidade. A gente acaba aprendendo aqui que o certo, o correto é escrever de uma maneira mais complexa. E aí o que a gente acaba vendo são situações como essa, que vocês já podem até ter visto. Opa, esse é um cartaz, está na internet, que foi encontrado numa unidade dos Correios do Rio de Janeiro. Informamos que a tarifa do serviço de achados e perdidos é facultada no caso de hipossuficiência econômica do usuário. O usuário com hipossuficiência econômica provavelmente nem sabe que esse cartaz é para ele, né? Que essa informação é para ele. Enfim, é isso que a gente acaba encontrando no serviço público. Bom, eu vou mostrar agora 2 exemplos de reescrita que nós fizemos com linguagem simples no PIA. O primeiro é do serviço acionar o botão do pânico virtual para vítimas de violência doméstica. Esse texto foi feito por mim, pelo Tenente Cleiton, da Polícia Militar. Então, essa é uma das primeiras versões do texto. O que é? É um serviço disponibilizado às mulheres que possuem medidas protetivas, as quais, através do app 190 da Polícia Militar do Paraná, podem acionar rapidamente os órgãos de segurança pública. O que a gente vê aí? É uma frase mais longa e algumas palavras que não são tão usuais. Depois de reescrito, as frases longas deram lugar a 2 frases curtas e objetivas e as palavras não tão usuais sumiram. É um serviço disponibilizado às mulheres que possuem medidas protetivas. Pelo aplicativo 190 da Polícia Militar do Paraná, é possível acionar rapidamente os órgãos de segurança pública. Ainda no mesmo serviço, como acionar? Para usar o botão do pânico virtual, é preciso ter uma medida protetiva concedida pela Justiça. Ela pode ser oriunda de uma ocorrência policial, atendida pelos órgãos de segurança pública, Polícia Militar ou Guarda Municipal, diretamente à Polícia Civil ou órgãos sociais do município, Secretarias da Mulher, as quais enviarão para o Poder Judiciário a situação específica e esse expedirá uma medida protetiva em favor da ofendida. Dentro do sistema do Tribunal de Justiça, junto à medida protetiva, é concedido o botão do pânico. Novamente, é um texto longo, que precisa de uma interpretação e com palavras que não são de uso tão comum. Depois de reescrito, a gente já pode ver que as frases longas deram lugar para frases mais curtas, já tem uma estrutura de tópicos e as palavras difíceis sumiram. Como acionar? Para usar o botão do pânico virtual, é preciso ter medida protetiva e autorização da Justiça. Para isso, procure um órgão de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal ou ainda um órgão social do município, como as Secretarias da Mulher ou da Família, para informar que está sendo vítima de violência. Tanto a medida protetiva quanto o uso do botão do pânico são ações realizadas pela Justiça. A concessão é dada após a análise dos documentos enviados pelos órgãos de segurança. Esse texto, apesar de não ter muitas alterações, eu fiz questão de trazer esse para ilustrar, porque eu acho que ele é bem explicativo mesmo, assim, ele ilustra bem alguns dos pontos que a gente conversou aqui. Em primeiro lugar, ele faz total sentido para a pessoa que escreveu. A linguagem faz sentido não só para quem escreveu, como faria para qualquer pessoa dentro da corporação. Por outro lado, é uma linguagem que não faz sentido para o público. Em terceiro lugar, é um texto que eu não poderia ter escrito sozinha, né, porque não tenho esse conhecimento técnico, e é claro, é fácil da gente ver que existe um receio de mudar qualquer palavra ou qualquer frase dentro desse texto por conta da rigidez de uma corporação como a Polícia Militar. Então, eu acho que ele ilustra bem o que a gente conversou sobre as dificuldades de implantar a linguagem simples
dentro do serviço público. Então, agradeço, inclusive, ao Tenente Clayton, que aceitou as sugestões e conseguimos juntos melhorar esse texto, deixar ele mais adequado para o entendimento da população, das pessoas que precisam desse serviço. O outro serviço que eu trouxe como exemplo é um pouquinho diferente. É sobre o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19. Esse serviço não é nosso, é do governo federal, do Ministério da Saúde, e ele está disponível no site do gov.br. Mas como esse certificado ele está sendo exigido fora do Brasil em viagens e dentro do Brasil também em várias situações, em uma conversa entre os gestores do PIA, achou-se que seria interessante ter a descrição desse serviço também no PIA, por alguns motivos, mas principalmente porque a descrição do serviço não estava muito amigável. Então, a gente achou que seria bacana trazer a descrição para dentro do PIA, só que de uma maneira mais tranquila, mais fácil de ser entendida. Então, vamos lá. Esse é o que ainda está lá no gov.br. O que está destacado em azul é uma repetição de palavras e em amarelo são as palavras mais difíceis para o público. O Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 é um documento que comprova a vacinação do cidadão contra a Covid-19. O Ministério da Saúde disponibiliza, por meio do Conect SUS Cidadão, a possibilidade de o cidadão visualizar, salvar e imprimir o seu certificado. Após a conclusão do ciclo vacinal, o registro de vacinação deverá ser inserido nos sistemas de informação integrados à Rede Nacional de Dados em Saúde, RNDS, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, SI-PNI, Sistema ESUS, Atenção Primária à Saúde, ou outros sistemas próprios definidos pelo Estado, ou outros com esses dados enviados e processados para a RNDS, Ministério da Saúde, os dados são apresentados de forma automática no Conect SUS. A partir desse momento, o cidadão poderá emitir o certificado no serviço Vacina do aplicativo ou na versão web do Conect SUS Cidadão. Todos esses dados em amarelo aí não fazem sentido para o cidadão. Então, na versão para o PIA, a gente tirou tudo isso, ficou uma versão bem enxuta, só explicando que a possibilidade de visualizar, salvar e imprimir ficou bem mais simplificado. Depois a gente tem no quem pode utilizar o serviço a mesma repetição de informações com palavras que não fazem sentido para o cidadão. A gente trocou todo esse texto no PIA, só explicando que quem pode emitir é quem já tomou as doses da vacina. Colocamos um link para uma página do Ministério da Saúde que informa quantas doses da vacina a pessoa toma de cada fabricante, e aí ela sabe em que momento está completo, então, o ciclo vacinal. E o último item da transformação desse texto é esse aqui que não dá para ler, mas todo esse conteúdo realmente está lá no gov.br, explicando cada uma das etapas, desde a vacinação e como você acompanha, como é feito esse registro da vacinação, como se acompanha, e lá no finalzinho, como então você emitiria o certificado. Tem vários links aí, alguns deles estão inclusive quebrados. No PIA, isso veio apenas como um passo a passo de como faz para emitir pela internet e pelo aplicativo. Não vou ler para vocês porque é um monte de texto, realmente. Quem tiver interesse, sugiro que vá tanto no gov.br como no PIA, os dois serviços estão lá. Isso que a gente falou aqui sobre linguagem simples, essas orientações todas estão no PIA também, ali naquele cabeçalho, na área sobre, se você for lá e depois procurar a área para estados e municípios e for no botão linguagem simples no PIA, só tem essas orientações ali. Então, é isso. Muito obrigada. Patrícia, muito obrigado pela tua apresentação. Realmente demonstrou a importância da linguagem simples para a gente, o quanto isso faz diferença na ponta para o cidadão melhor poder utilizar o serviço público, né? E eu fico pensando muito, inclusive, na questão da tradução da palavra inovação, né, que tanto se fala também. Então, muitas vezes se utilizam linguagens rebuscadas, termos em inglês, mas a inovação
nada mais é do que a criação de algo novo ou a melhoria de algo já existente que traga valor para um determinado público, né? Então, diferentemente de uma invenção, né, a inovação ela traz esse valor e é justamente isso que eu acredito que vocês trouxeram aqui para o pessoal que está nos assistindo. E eu queria agradecer novamente, então, a participação do Everton, a sua participação. Patrícia, infelizmente a gente está no limite do tempo, já me avisaram aqui, mas esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo que nós trouxemos durante o evento ViaSoft Connect, e a Celepar, ela permanece aqui à disposição, então, para esclarecer temas relacionados a questões relacionadas à tecnologia e inovação. Muito obrigado.